Vamos dar uma olhadinha agora na cidade de nascimento de Paulo. Isso também é muito importante, porque a época de nascimento de Paulo, ela dá uma ideia de como se pensava na época, que língua se falava na época, e para isso nós precisamos saber a cidade de nascimento de Paulo também. A época também fala sobre a questão de qual império era que vigorava na época, e sabemos que é o Império Romano, mas no mundo que ainda falava muito grego. E dentro da Israel, dessa primeira década da Era Comum, ainda há relatos de que se falava aramaico e muito raramente falavam hebraico. Paulo, sendo um cidadão dessa cidade, que nós vamos ver agora, possivelmente ele falava o grego. E isso é confirmado por toda a menção que Paulo faz no Antigo Testamento, que nós já vimos no vídeo anterior. Paulo usa a Septuaginta para suas menções no Antigo Testamento e não usam textos hebraicos, como por exemplo o texto da Bíblia hebraica, do Códex de Leningrado, mas ele usa o da Septuaginta grega. Ambos são Antigo Testamento. Beleza? E aí, Paulo relata o seguinte pra gente, que ele nasceu numa cidade que não era insignificante. Ele nasceu, e aí parafraseando ele, mostrando na tela, ele diz: eu, homem, verdadeiramente sou judeu. E isso bate com as duas versões gregas. Eu estou fazendo uma tradução literal desta edição do Novo Testamento aqui, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Assim como a Septuaginta e o texto hebraico que eu mostrei agora há pouco. E ele fala, na maioria dos manuscritos, que ele diz que é de Tarso da Cilícia, não de insignificante cidade cidadão. Ele não é um cidadão de uma cidade insignificante, mas de Tarso da Cilícia. E nós temos uma variante textual aqui, que é do manuscrito D, que é esta variante aqui, e a mesma frase similar na variante siríaca da Peshita. Vamos dar uma olhadinha. Esta variante textual aqui do manuscrito D encaixa muito com a outra menção de Paulo, em Atos 22:3. Eu, homem, verdadeiramente sou judeu. Ele diz exatamente essa frase aqui de baixo. Ó. Esse manuscrito D troca esse escrito majoritário aqui por essa mesma frase. Então o manuscrito D e a Peshita, elas tentam harmonizar com palavras de Paulo, que o texto de Lucas coloca as próprias palavras de Paulo. Então é Paulo parafraseando Paulo. E nós vimos que o manuscrito D também traz um outro problema. Quando nós citamos 1 Coríntios 15, quando Paulo fala que Jesus ressuscitou e depois apareceu aos 12, que seria um erro grave de Paulo, porque Judas Iscariotes teria morrido, o manuscrito dele também faz um conserto ali, ele troca para 11. E a Peshita siríaca também faz a mesma coisa. Então nós temos o manuscrito D e o manuscrito da Peshita, manuscritos muito questionáveis. Que a Peshita fala, nesse manualzinho aqui publicado pelo Fernando Lúcius, da editora BV Acadêmico, comenta que é muito razoável acreditar que a maioria dos manuscritos da Peshita, feita em siríaco-aramaico, elas são traduções dos manuscritos gregos. Então ainda temos os manuscritos gregos como proeminente. Só que o siríaco, ele fica tentando inserir hebraísmos do Antigo Testamento, ali na vida de Jesus e na vida do Novo Testamento como um todo, fazendo harmonizações que não existem nas línguas originais. Paulo, em Atos 21:39, pela maioria dos manuscritos, falou que ele é Tarseos ten Kilikias. Ele falou que é de Tarso da Cilícia. Ele não falou que mas em Tarso da Cilícia nasci. Ele não falou nascido, que aqui eu acho que é particípio, não é aoristo e nem perfeito. Então ele fala que é nascido na cidade da Cilícia, mas ele fala isso aqui em Atos 22:3. Ele fala, eu, verdadeiramente. Aí o manuscrito L fazendo a mesma coisa que o manuscrito D e o da Peshita, colocando harmonizações. Eu, verdadeiramente, porque aqui ele fala isso também, ó, nas duas versões aqui, tanto do manuscrito D quanto do manuscrito da Peshita, ele usa essa palavra kimen, que é verdadeiramente. Aí fala, sou homem judeu, aqui uma variação de homem, aqui ele coloca anthropos ou anthropos, e aqui ele coloca haner. Então já tem uma outra variante aqui que o manuscrito L não se preocupou em colocar, e aí ele coloca aquela frase, nascido em Tarso da Cilícia, tá? Então, independente de tudo, Paulo nasceu em Tarso, que é uma cidade da antiga província da Cilícia. E aí nós vamos ver onde é que fica isso. Antes de mais nada, Paulo já falou a palavra dele. Vamos dar uma olhadinha agora, dentro das suas epístolas, o que ele fala também sobre isso, porque são mais palavras de Paulo. E aí, numa pesquisa simples, ele nunca relata a palavra Tarso nas epístolas, e Cilícia é mencionada apenas em Gálatas 1:21. Que cenário esse de Gálatas 1:21? Foi quando Paulo saiu confirmando as igrejas, que seria um relato paralelo a Atos 15:41,
após o Concílio de Jerusalém. Mas aí nós temos uma divergência, eu diria uma contradição dentro da Escritura, mostrando que a Escritura não é inerrante, Deus é inerrante. O Concílio de Jerusalém, em toda a cronologia do Novo Testamento, seria a segunda ida de Paulo a Jerusalém. Só que Paulo aqui em Gálatas 1:21, quando ele fala que saiu confirmando as igrejas, ele fala isso como sendo a primeira ida de Paulo a Jerusalém. Então nós temos um conflito. E o que piora a situação de Paulo nesse caso, gente, e aí é o motivo dessa série, é que depois dele dizer aqui em Gálatas 1:20 que eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele falou isso em Gálatas 1:20 e logo no versículo 21 ele sai confirmando as igrejas, indo para as províncias da Síria e da Cilícia. E aí? Eu não preciso ficar falando muita coisa quando tem uma contradição desse tipo. E eu estou arriscando aqui a dizer que não é apenas uma contradição de Paulo, mas é uma contradição mentira de Paulo. E esse é o tema da conversão em Primeiros Atos, porque nós vamos abrir isso na tabela. Aqui eu só estou querendo mencionar que Paulo nas suas epístolas não fala nem Tarso nem Cilícia como cidade de nascimento, mas que ele apenas vai lá na Cilícia, nas províncias da Cilícia e da Síria também, onde tem Antioquia, confirmando as igrejas. Então não tem menções de Paulo nas epístolas sobre o seu nascimento. Curioso, né? Agora vamos nas narrativas de Lucas. E a primeira referência é Jesus dizendo a Ananias, que é aquele homem que resgatou Paulo. Ananias teve uma revelação de Jesus para ir até uma casa onde Paulo estava, resgatar Paulo. E Jesus disse a Ananias, em Atos 9:11, procurarás Saulo pelo nome, o de Tarso. Então Jesus confirma que Paulo é de Tarso. Não sei se foi Yahushua HaMashiach que confirmou isso, mas eu sei que o Jesus de Paulo confirmou. Tem muita coisa pra gente desenrolar ainda. Esse Ananias, gente, teve o privilégio de ter uma revelação de Yahushua HaMashiach, mas ele mesmo não tem nenhuma palavra, nenhum escrito no Novo Testamento. Aconteceu isso também com Natanael, lá nos evangelhos, quando o Yahushua HaMashiach estava escolhendo os apóstolos, e Natanael recebeu um diálogo de Yahushua HaMashiach, mas Natanael não tem palavra nenhuma no Novo Testamento, além daquelas poucas publicadas ali. E Filipe foi escolhido como apóstolo e não ele. Então nós temos 3 Ananias em Atos. É o Ananias de Atos 5, aquele que vendeu uma propriedade e reteve dinheiro. Após os apóstolos e discípulos comentarem que todo o dinheiro seria para a obra, para o ministério, Ananias reteve esse dinheiro e por isso ele morreu. Temos o próprio Ananias citado por Jesus em Atos 9 e também em Atos 22, dizendo que ele era um discípulo em Damasco. Quando Paulo ainda narrava publicamente nas suas audiências como tinha sido a conversão, ele cita Ananias dizendo que era um discípulo em Damasco. E temos o Ananias de Atos 23 e 24, que era um sumo sacerdote, possivelmente entre cerca dos anos 56 e 52 da Era Comum, e Flávio Joséfo confirmaria esse Ananias, um homem muito agressivo, inclusive, que ordenou que desse uma bufetada na cara de Paulo, na boca de Paulo, desse um tapa em Paulo, que seria Ananias, filho de Nebedeu. Flávio Joséfo confirma que ele é um homem agressivo, então Paulo teria realmente tomado um tapa de Ananias, mas Paulo também não colaborou, que Paulo sai confirmando que Jesus é filho de Deus. Inclusive, essa é a primeira palavra de Paulo após a conversão, narrada em Atos 9. A primeira coisa que Paulo sai fazendo é indo para as sinagogas confirmando que Cristo é o Filho de Deus. Isso é um absurdo. Nós não temos no Antigo Testamento nenhuma revelação sobre Filho de Deus, a não ser Israel sendo Filho de Deus, mencionado lá na Torá, no Pentateuco, e Salomão e outros reis de Israel como filhos de Deus, mas não filhos literais. Então vamos evoluir. E aí dentro das narrativas de Lucas ainda temos Atos 23, 34, onde o presidente Félix, após ler uma carta de Cláudio Lisias, perguntou a Paulo de que província ele era, mas já sabendo que ele era da Cilícia, e por isso então cidadão romano. Nós vamos ler também sobre esse texto da nacionalidade. Deixa eu pegar então o mapa aqui para a gente dar uma olhadinha onde era a Cilícia. Eu vou trocar a câmera aqui para que a gente possa visualizar. Então nós estamos aqui em Israel, em Jerusalém, aí subindo aqui em direção à Síria, conforme a historiologia antiga, nós entramos na província da Cilícia. Então nós temos aqui Jerusalém, Cesareia, onde tinham muitas navegações, né, os portos de navegação, usado por Paulo nas suas respectivas viagens, Damasco, perto aqui, deixa eu pegar uma caneta, Damasco aqui perto da região montanhosa acima de Israel como um todo, né? Uma proporção aqui de 300 quilômetros para cerca de 1,5 cm aqui. Então acima ainda, passando no que hoje seria o Líbano, né? Temos Antioquia e Seleucia, também outros locais de tráfego, tanto por terra quanto por navegação, onde Paulo foi ao Chipre e aqui Saulo se tornou Paulo. E aí, de Antioquia nós temos aqui muito perto Tarso. Então Paulo tinha essa região aqui como um campo de ação, que foi partida da segunda e da terceira viagem, e aqui da Seleucia foi partida da primeira viagem. Então muito legal.
Agora olha um detalhe aqui. A Turquia é muito fria, né? A Turquia como um todo, ela é muito fria. E aqui nós temos várias igrejas, né? Laodiceia, Pérgamo, Esmirna, Troade, Éfeso. Aqui é a cidade de Tessalônica. Aqui embaixo Corinto. E aí a gente vai destrinchar esse mapa aqui. Então Paulo teria nascido em Tarso, aqui perto de uma cadeia montanhosa que vai de lá desde o Everest. Deixa eu agora pegar outro livro, quer ver? Que é o Novo Atlas da Bíblia, publicado pela Nova Vida, pela editora Nova Vida, do autor Beitzel. Então vamos lá. Nós temos aqui essa parte toda em roxo, a extensão da cadeia do Himalaia. E nós temos aqui, perto do Nepal, entre a Índia e a China, o Monte Everest e uma cadeia enorme de montanhas que ela se estende até aquela região do Afeganistão, Paquistão e outros, passando aqui pelo Irã, Iraque e indo em direção à Turquia. Cadeias extremamente altas de montanha. E aqui, nesse ponto amarelo, estaria Tarso. Então aqui, entre Tarso e cidades do lado de cá, era muito mais viável, por muitas vezes quando se levava mercadoria, era muito mais viável a navegação para lá. Então por isso que Paulo usou muito da navegação no seu ministério. E aí isso se estende, passando aqui pela Croácia e chegando aos Alpes e até aqui em Andorra, entre a França e a Espanha. Bem como, muita gente não sabe, a região do Mar Morto é um vale que se estende do Mar Vermelho até a Etiópia. E tem lugares da Etiópia que é bem frio, né? A gente está acostumado com as maratonas, os etíopes ganhando todas ali, né? Ali na década de 90, né? Onde eu pude acompanhar. Foi uma região muito quente, mas tem regiões altas e frias também na Etiópia. Então, todo esse golfo do Mar Vermelho aqui é um vale. Então, vamos confirmar se Tarso realmente era uma cidade não insignificante, como Paulo mostrou? Vamos dar uma olhadinha lá. E aí, gente, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, eu separei no Google Terra um mapa para a gente poder tentar localizar Tarso aqui, colocando a partir de Israel, para a gente poder ter uma referência. Então, se nós aproximarmos aqui, nós vemos que Israel que se estende aqui do sul da península, do Mar Vermelho, passando pela região central de Jerusalém até na sua fronteira com hoje Líbano, nós temos alguns destaques para podermos evidenciar. Primeiramente, aqui onde eram os territórios parte de Judá, parte de Benjamim, parte de Manassés e Efraim, nós temos aqui uma subdivisão da Cisjordânia, colocando algumas cidades importantes da Israel antiga sobre uma jurisdição diferente de Israel, bem como aqui na faixa de Gaza, que de alguma forma sempre pertenceu aos filisteus, né, aos filistinos, palestinos. Então nós temos aqui em vermelho áreas de realmente interesse conflituoso. O Israel antigo se estenderia numa segunda parte aqui a tribo de Ruben, a tribo de Manassés e a tribo de Gade também. Aqui envolvendo os territórios da Jordânia e os territórios da Síria. Então, partindo um pouco acima de Israel, aqui numa região entre a Síria e Israel de conflito intermediário e nas regiões vermelhas de conflito grave, nós temos o Líbano, de onde foram tiradas muitas especiarias, a madeira, bastante frutos e gados também nas histórias do Antigo Testamento. E aí subindo um pouquinho no Líbano, nós temos a parte litorânea da Síria. A Síria tem muita parte desértica, mas tem uma parte litorânea. E chegamos aqui na cidade onde era a antiga Seleucia, que é uma região portuária. Daqui há várias navegações, bem como em Cesareia, aqui nessa região próxima a Nazaré, no litoral. Então era uma cidade também portuária, onde tinham muitas navegações. Então a cidade aqui perto da Síria, chamada Seleucia, era uma cidade portuária que era perto de Antioquia, hoje chamada Antáquia. E aí um tráfego por terra, em alguns quilômetros, em alguns poucos dias, nós chegaríamos aqui na província da Cilícia, onde nós temos algumas cidades realmente proeminentes nessa região. Nós podemos ver que esse campo de bacia hidrográfica aqui, e que também tem uma bacia marítima para tráfego das mercadorias, é uma região muito abastada realmente, porque aqui tem as cordilheiras, que se estendem lá do Himalaia até a região dos Alpes suíços, e fazer tráfego de carga nessa região aqui era muito mais inviável do que se comparado a um tráfego portuário saindo daqui do litoral e vindo por mar. Então nós temos a província da Cilícia, uma província muito curiosa, realmente uma província talvez bem abastada. E aí nós temos algumas cidades aqui proeminentes. Nós podemos ver Mersim como uma cidade portuária e numa estrada que ligaria a Tarso, que é uma região com bacia hidrográfica também e portanto um solo bastante fértil. E aí seguindo mais ainda,
chegaríamos a Adana, que é uma região muito, muito, muito fértil. E nós podemos ver aqui várias regiões de plantio, ó, especialmente aqui. Ó. Olha a coloração diferente, aqui parece mais árido, é verdejante, são campos, mas são mais áridos. Aqui tem uma região de maior plantio. Então, Tarso era realmente uma cidade muito privilegiada, por além da sua agricultura. Isso eu estou remetendo ao Tarso antigo, fazendo uma comparação com o Tarso moderno. Ela teria facilidade de pegar mercadorias aqui dos portos, bem como facilidade de ter outros produtos de agricultura que talvez não tivessem em Tarso. Então era a cidade do meio, entre o campo e o mar. Mas a província da Cilícia toda, nós podemos ver que ela era marítima. E aqui está a Cilícia. E aí, ampliando mais ainda o mapa, podemos seguir toda a cadeia montanhosa até chegar ao Himalaia e a outros, com a cadeia seguindo daqui até chegar lá no Everest, perto da Índia, passando aqui por cima, se estendendo até o Nepal, e nessa região aqui estaria o Everest, e aqui em cima a China, aqui embaixo a Índia. Nós temos também uma cadeia muito parecida na América do Sul. Desconsiderem o globo, viu, gente? Mas aqui na América do Sul, desde Ushuaia, e eu tive aqui em Ushuaia, passando pela região estreitíssima do Chile aqui, que o Chile é um país 50% litorâneo, por incrível que pareça, passando pela Bolívia, Peru e outros países também, que bifurca daqui para a região do Caribe, e ainda sim aqui passando pelo Canal do Panamá e a América Central se estenderia até o México, e a cidade do México é uma cidade realmente elevada, e iria até o Alasca. Então nós temos uma cadeia de montanha muito parecida com o Himalaia aqui também, muito legal. Então podemos ver que realmente Tarso era uma cidade não insignificante da província da Cilícia. E nós vemos também que em outros lugares da Turquia são regiões difíceis de plantio. Então toda a região litorânea da Turquia, que não faz tanto frio quanto na região central, na Capadócia e em outros lugares, é uma região de finanças abastadas e mercadorias circulando. Aqui da Seleucia e Antioquia nós temos navegações para o Chipre, navegações para Cesareia, navegações para outros lugares da Turquia, aqui também nos portos de Mersim, navegações para todos os lugares também. Então Paulo, por ser um cidadão da Cilícia, e a Cilícia fazer parte da Turquia, da atual Turquia, mas que antes não era distinta como Turquia, mas sim como um aglomerado do Império Romano, fazia de Paulo um cidadão realmente romano. Então temos Paulo como cidadão de Tarso, dessa cidadezinha aqui. E aí também vemos que da Cilícia de Tarso, que Paulo de fato era um cidadão romano, porque era uma província que pertencia ao Império Romano, diferente desse conceito de países que temos hoje, né? Turquia, Líbano, Israel, Grécia do outro lado. Nós temos então a Cilícia e a cidade de Tarso como parte do Império Romano. Então em Atos 16, Paulo diz após alguns momentos de hostilidade que eles foram agredidos sem ser condenados, sendo homens romanos. E já lá no final de Atos, ali em Atos 22, no seu discurso, após ser hostilizado por não estar seguindo a lei, e tendo o povo ali judeu como uma espécie de inimigo, e um grupo até de 40 pessoas queria assassinar Paulo, de 40 judeus, Paulo é protegido pelo centurião, que foi anunciar, que na verdade eu acho que a tradução até centurião seria chefe de 100, tribuno na verdade seria chefe de 1000. E esse tribuno, se não me engano, é Cláudio Lisias, que confirma aqui em Atos 23, 34 que ele é um cidadão da Cilícia, confirmando que ele é um cidadão romano. Confirmado também em Atos 23, 27 pela carta de Cláudio Lisias, dizendo: sobrevim e livrei Paulo da mão do povo, naquela carta que ele manda a Félix, informando que ele era romano. E tem também outros textos que indiretamente, dentro dessa narrativa do final de Atos, que diz que Paulo é um cidadão romano também. Paulo até seria confundido com um cidadão egípcio. E aí nós podemos passar para a família de Paulo, confirmando que Paulo não mente em dizer que é um cidadão de Tarso, de uma cidade não insignificante chamada Cilícia. E lembrando, o nome de Paulo originalmente é Saulo. Tivemos um probleminha técnico, nós temos uma convidada aqui agora. Gente, eu não tenho tempo para nada na vida, então eu vou continuar. Por falar em convidada familiar, vamos dar uma olhadinha agora quais são os membros da família de Paulo que são relatados nas narrativas todas. Nós temos algumas informações sobre eles, e antes de mais nada, nós temos a informação, conforme Romanos 11:1 e Filipenses 3:5, nas próprias palavras de Paulo, porque são epístolas, né? Ele confirma que é um israelita da tribo de Benjamim, e ser israelita não significa ser israelense, né, de nascimento, porque ele é cidadão romano, ele realmente é da linhagem de Israel, e por isso um israelita. E ele confirma em Atos 23,
23:6, que é filho de fariseu. Apesar de tudo que nós vimos nos vídeos hoje, talvez essa aqui seja a informação mais importante do vídeo. E aí, por ser filho de fariseu, ele também se torna fariseu. Nós vamos ver o que é o farisaísmo. É uma seita dentro do judaísmo que tem algumas linhas de raciocínio que são diferentes das dos saduceus, dos escribas, dos zelotes e outros também. E aí, em Atos 23:16, ou seja, 10 versículos depois, ele confirma que tinha uma irmã e confirma que tinha um sobrinho também. E a sua irmã é citada indiretamente através da ação do filho dela, do sobrinho de Paulo, que ajuda Paulo após sua prisão. Eu não vou entrar agora em detalhes sobre o misterioso aparecimento do sobrinho de Paulo, enquanto o pessoal do Sinédrio estava planejando matar Paulo, como se o sobrinho de Paulo tivesse sido enviado como um anjo ali, porque os saduceus, não os fariseus, mas os saduceus estavam bravos com Paulo. Aí do nada o sobrinho de Paulo aparece lá para tentar livrar Paulo. Eu posso até crer que não seja o sobrinho de Paulo que esteve lá, mas os fariseus. A princípio eu vou acreditar no relato, para a gente poder conflitar as informações. E aí na listagem uma pessoa super importante não aparece, que é a mãe de Paulo. Mas tudo bem, porque isso aconteceu em outros relatos da escritura também, e não é base para uma veracidade ou falsidade de um relato. Tudo que está em português aí é uma tradução literal do grego. Então está em português, mas veio do grego. E aí a gente chegou na parte mais importante do vídeo de hoje, que é quando Paulo começa a ter os seus fatos da infância descritos por Lucas, para a gente passar a conhecer um pouquinho, de fato, como foi a infância e especialmente a educação de Paulo. Ainda em Tarso, lá na Cilícia, Paulo estuda com Gamaliel. Como é que a gente sabe disso? Em Atos 22:3, Paulo relata que é nascido em Tarso da Cilícia, que é o trecho copiado pelo manuscrito D e o manuscrito siríaco lá para Atos 21:39, conforme o início do vídeo, e diz que foi criado nessa cidade perto aos pés Gamaliel. Isso é o que está no grego, porque no grego, isso daqui, perto aos pés é acusativo e Gamaliel não diz se é dativo ou outro, apenas diz que é um substantivo próprio. A gente acredita que seja nominativo, então está faltando uma palavra aqui. E aos pés seria acusativo. É uma informação extra, não precisa entender o que é isso. Mas no grego está escrito isso. Mas criado na cidade Nesta, em Tarso, da Cilícia, perto aos pés Gamaliel. Dá para entender que ele foi criado com uma proximidade grande a Gamaliel. E no restante do relato ele confirma que foi treinado desde criança, conforme a exatidão dos pais da lei, que é uma citação esquisita, né? Quem seriam os pais da lei? Ele está falando da lei do Criador ou das tradições farisaicas? E aí ele fala que ele era zelote, que começou de Deus, de acordo como todos vós sois hoje. Essa palavra zelote, ela é muito esquisita, porque zelote pode ser tanto a afirmação de que ele era de uma seita judaica, que culminou nos fariseus, que é separado, farasi, ele foi separado, os fariseus eram zelotes que foram separados. Eu abri aqui a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Champlin, volume 6, na letra Z, e busquei uma referência rápida aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha no que inseriam os zelotes, e vamos ver se esse comportamento me parece muito com o comportamento que Paulo tinha após as suas cartas para ir perseguir, aprisionar, colocar as mãos com violência nas congregações dos discípulos e apóstolos de Yahushua HaMashiach. Eu vou ler, tá? Esse apelido vem do termo hebraico que significa ser zeloso, e no grego do Novo Testamento, os zelotes, que significam zelosos. Então Paulo, apesar de ser um fariseu, é muito provável que ele era um zelote, e que esses fariseus, eles eram aos moldes zelotes, porque eram violentos. Então os zelotes eram um partido político judaico, já na tela agora, comparáveis aos boxers chineses do começo do século XX, com muito colorido religioso, segundo Champlin. Eles não hesitavam nenhum instante sequer em usar de ludíbrio, da força, da violência e das intrigas para obter suas finalidades. Era um grupo violento, então. E aqui no capítulo 5 a gente vê uma relação com os fariseus. Não há de duvidar que os fariseus eram tão intensamente patrióticos quanto os zelotes, e talvez, portanto, violentos também, o que justificaria o comportamento de Paulo. No entanto, os fariseus tinham uma filosofia da história bem diferente daqueles, pelo que olhavam pelos seus captores com outros olhos mais tolerantes. E logicamente, pela história de Yahushua HaMashiach, nós vemos que os fariseus, apesar de aparentemente tolerantes, eles também eram violentos. Olha como é que Judas entregou a Jesus após eles subirem a orar, depois da Pêssega, depois da Páscoa, e eles foram com paus e alguma espécie de arma ou de materiais para agredirem os apóstolos e a Yahushua HaMashiach. Então nós sabemos sim, os fariseus e os zelotes eram violentos.
Ou ele pode estar sendo cauteloso em dizer que ele era apenas um zeloso que começou de Deus. Também é uma afirmação estranha, como exatidão dos pais da lei. A lei não tem pai. E tudo aqui é no genitivo. A exatidão, que eu não sei se é nominativo ou acusativo, mas aqui é genitivo dos pais, genitivo da lei. Inclusive não tem o da lá, é como se fosse um vazio assim também, mas o lei está no genitivo, então pode ser traduzido como dos pais da lei. E aí tem gente que vai dizer que é a exatidão da lei dos pais, só que como são dois genitivos aqui do pai, né, a partir do pai, genitivo, do pai da lei, nessa ordem é muito estranho afirmar que a lei vem antes dos pais. E aí que ele era um zeloso que começou de Deus. E de acordo como todos vós sois hoje, ou seja, são fariseus que estão na exatidão dos pais da lei, mas não sabe se é conforme a lei, ou se é conforme a tradição, ou se é conforme a lei e a tradição. Então essa palavra zelote aqui não define muito isso. E a exatidão dos pais é justamente isso, é lei ou tradição, ou é lei e tradição. Então isso está tudo no literal do grego. A minha câmera travou, gente. Eu não percebi que a câmera travou. E aí Paulo, por ter estudado com Gamaliel, Paulo era avançado em judaísmo. E lembrando, isso ainda em Tarso. Em Gálatas 1,14 ele afirma isso. Ele diz que avançou no judaísmo acima, como está no grego literal, a frase é esquisita, mas é acima a muitos aos contemporâneos, ou da mesma idade, na nação minha. Grandemente zelote, iniciado dos pais. Genitivo, que é iniciado dos pais, ou ancestrais. Meu, dádivas. Aqui tem uma coisa morta também. Dádivas parece estar no genitivo. Então seria dos pais meu das dádivas. Ou seja, Paulo estava, em relação aos contemporâneos dele, acima no conhecimento do judaísmo. E aí vamos ver quem era Gamaliel. Gamaliel, agora em cerca de 35 da Era Comum, já tinha ido a Jerusalém, gente. E era pertencente ao Sinédrio Fariseu. Isso é narrado em Atos 5,34. Logo no início de Atos. Então, pertencente ao Sinédrio Fariseu, estando agora em Jerusalém, em cerca de 35 Era Comum ou antes, Gamaliel era um ensinador da lei, valorizado por todos na nação. Ou seja, provavelmente Gamaliel era um excelente instrutor, tanto em Tarso e agora em Jerusalém, porque pertencia ao Sinédrio Fariseu, tá? E um detalhe, Sinédrio Fariseu, porque o Sinédrio do templo era composto por saduceus e escribas também, além dos fariseus. Então Lucas relata que era um Sinédrio Fariseu. Muito estranho também, muito intrigante. Vamos dar uma olhadinha agora, um pouco, na sabedoria de Gamaliel, aqui em Atos 5, do 35 a 40. Fala bem assim: e levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, não é isso que está escrito no grego, mas enfim, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então Gamaliel, após a prisão de alguns apóstolos de Rush Hamashia, pediu para que os levassem para fora para avaliar a questão ali acerca do ministério dos apóstolos. E aí, olha só, referente ao ministério, olha o que Gamaliel fala. Ele fala bem assim, ó, as pessoas que estavam querendo agredir aos apóstolos. Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com estes homens. Porque antes desses dias, desse ministério feito, né, por Pedro, João, Filipe, Estevão e outros, levantou-se um rapaz chamado Teudas, dizendo ser alguém proeminente, né? E a este ajuntou-se o número de uns 400 homens, o qual foi morto, o Teudas, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Aí Gamaliel é um homem cauteloso e pediu cautela aos outros antes de agressões. E ele conta uma segunda história. Depois disso levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após a si, mas também pereceu, todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E sabendo Gamaliel dessas duas histórias, ele termina dizendo aos israelitas irmãos ali, pertencente ao Sinédrio ou os achegados ao Sinédrio: dai a mão a esses homens e deixa-os, porque este conselho ou esta obra é de homens e se desfará. Isso Gamaliel não sabia, mas ele estava falando ali do movimento dos apóstolos. Talvez ele não soubesse a grandiosidade disso, mas ele também confirma que se for de Deus, não é possível desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E aí o pessoal concorda com ele, que ele mostrou sabedoria. Chamando os apóstolos, mesmo concordando com Gamaliel, açoitaram os apóstolos e mandaram que não falassem em nome de Rush Hamashia e deixaram-nos ir. Então ainda alguns ali fizeram açoites aos apóstolos, porque eram violentos. Agora, que apóstolos foram esses exatamente? De qualquer forma, Gamaliel mostrou sabedoria.
O próprio Gamaliel, que pareceu muito prudente na hora de julgar alguns apóstolos ali, conforme a gente viu anteriormente, ele era um homem cercado de gente violenta. Tanto é que, apesar da sabedoria de Gamaliel, na hora que as pessoas que estavam ali, os outros fariseus que estavam ali, levaram os apóstolos para fora, porque concordaram com Gamaliel que não era conveniente ali fazer um julgamento, seja de qualquer espécie, seja violento ou não, aqueles apóstolos, quando Gamaliel disse que se o plano não for de Deus, aquele movimento ia ser desfeito como outros anteriormente teriam sido desfeitos, aqueles homens que estavam com Gamaliel açoitaram os apóstolos depois de liberar eles, o que é um comportamento estranho. E assim nós concluímos os relatos que nós temos dentro da Bíblia sobre a infância de Paulo. Vamos dar uma olhadinha agora na juventude de Paulo.